Amém. Amém, irmãos. Bora lá, então. Ó, sempre bom conversar com vocês, e esse bate-papo que a gente está tendo agora, embora ele venha a ser um bate-papo diferente, né? Porque nós estamos falando de famílias divorciadas, famílias mistas. Ontem o William lá da Thalita, eles também têm um trabalho, eles chamam de família mosaico, né? Cada um dá um nome. Mas, enfim, são novas famílias que são formadas através ou da viuvez ou da separação, do divórcio. Mas são famílias reais que existem e estão no nosso meio. Agora, uma coisa interessante que eu até acabei conversando com vocês, e faz parte, é a de que esse perfil familiar, ou pelo menos as dicas para essa família, elas servem para as nossas vidas. Né? Embora eu esteja falando de uma nova família, as dicas que nós temos para que essa nova família dê resultados, elas também servem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Além do que, nós vamos também conseguir dar possibilidade para que outras pessoas venham a ser municiadas com isso através da vida de vocês. Beleza? Então, olha só, o nosso bate-papo agora chegou no ex. Vamos falar do ex-marido, da ex-mulher, que acaba influenciando na minha relação atual. E isso é ruim, né? Acho eu, né? Embora eu não tenha um ex, graças a Deus que eu sou hétero, então eu não tenho nenhuma ex, mas deve ser difícil você lidar com esse contexto, com tudo isso de informação. Olha só, a primeira situação que nós vimos semana passada é que as nossas situações éticas, elas são rotineiras. Em todo tempo chegam questões nos questionando sobre a nossa moralidade e a nossa ética. E elas exigem respostas imediatas. Isso é fato. Até aqui tá tranquilo. Na conformidade da minha resposta, eu vou ter o direcionamento da minha consciência. O que eu tenho como consciência, como comportamento de ética e moral, é assim que eu vou direcionar a minha vida. Pô, e até aqui tá tudo bem, tudo certo. E aí nós começamos a dizer que a ira e a amargura, que em regra são sentimentos que fazem parte da nossa vida. Quem aqui não tem um pouquinho de ira, guardadinho no fundinho do coração? Todo mundo tem, né? Você não é irado, você é uma belezura de pessoa. Tudo bem, mas será que você não tem um pouquinho de amargura? Sabe, aquele negocinho tristinho que você carrega com você? Então, você tem. Agora, coloca nessa projeção a vida de uma pessoa que passou por uma separação ou por um divórcio, ou por uma viuvez. A dor, ela é maior. A dor dessa pessoa, a amargura dessa pessoa, ou a ira dessa pessoa, ela foi apimentada. Ela teve um plus nesse caminho todo. E aí, de repente, essa ex-mulher ou esse ex-marido encontra o marido... Tá falhando, Wagner. Opa, voltou ou não? Voltou? Pra mim não tá falhando. Pra mim também não, tá ok. Beleza. É que eu falei baixo demais, Moa. Eu vou dar aquele tom acelerado, agudo na minha voz. Mas olha só. A pessoa que passou pela viuvez... Agora acho que tá dando. Melhorou ou não? Ó! Bom, acho que sim. A ideia é que ela vem com ressentimentos, com sentimentos ruins. Pô, eu vejo meu ex-marido casando com uma nova mulher e tudo mais. Aí eu vou dar uma ideia, né? Aí eu tenho um probleminha sério. Ó, o Alexandre falou o seguinte, que a Alexandra chegou, acho que ela não tinha chegado, né? E se vocês quiserem mudar de ideia para as Tabitas, pode ir. Então, fiquem à vontade. Eu ia fazer uma piadinha muito sem graça, mas não vou. Mas bora lá. E se quiser sair, beleza, hein? É só sair dessa sala, voltar para a sala geral e aí o Alexandre encaminha para as Tabitas, tá? Que também é uma bênção em nome de Jesus. Então, bora. Só as meninas, viu, Eduardo? Ou você quer ir fofocar com as meninas? Brincadeira, Du. Então, olha só. Essa pessoa, ela vem com esses sentimentos amargos, não é? E a ira e a amargura do ex, será que isso tudo precisa de um conserto? Olha, me parece que sim, que precisa de um conserto. Agora, o texto que nós lemos está lá em Abacuque. Nós até fizemos uma piadinha, né? Quem achasse esse livro aí ia ganhar um prêmio. E eu sei que a maior parte não achou até hoje. Até uma semana.
Cadê o tal do Abacuque na minha Bíblia? Acho que o Abacuque fugiu de mim. O Eduardo acha que ele tá no celular. Esse Eduardo, viu? Eita, que misericórdia pela minha vida, achei. 2:4. Fala assim, ó. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, duas deixas aqui, né? Primeiro é o seguinte, o soberbo, o orgulhoso, o prepotente, ele não é reto perante o Senhor. Inclusive, hoje, no nosso bate-papo do discipulado geral, a gente falou sobre isso, né? Sobre os olhos altivos, o prepotente, o orgulhoso. Esse cara, ele tem problemas perante o Senhor. Mas tá tranquilo. E Abacuque repete isso. Só que daí, o que nos interessa agora, em especial, é a parte final. Mas o justo, ele viverá pela sua fé. O que significa o viverá pela sua fé? Sabe, gente, nós temos que parar de achar ou querer tirar a trava do olho do outro. Temos que tirar a trava do nosso olho. Temos que primeiro consertar a nossa vida para depois querer exortar alguém. Né? Porque muitas vezes a gente quer julgar, identificar as falhas, mas sequer temos condição, porque o nosso olho está tão tampado pelo pecado que a gente não consegue enxergar nada nem ninguém. Então nós temos que viver pela fé, e a fé vai nos direcionar para um comportamento muito, mas muito diferente. Olha só, Tiago 1, agora nós vamos lá pro finalzinho da Bíblia. Tiago 1, aqui já achei Tiagão 1, do 2 ao 4. Ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe por quê, irmão? Porque é complicado essa situação. Pensa só, você bonita, reta perante o Senhor, mulher de Deus, mulher virtuosa, de provérbios. Show de bola. Só que daí o maridão, ele pisa na bola e ele se separa, e ele arranja uma outra. E você continua lá, firme, forte no Senhor. E o bonito só fazendo lambança na educação dos filhos. E a bonita que juntou com ele é a mesma coisa. Vamos inverter. Você é homem de Deus, varão valoroso, vaso renovado no Senhor, né? Sempre justo lá. A bonita separa do seu e arranja outro maridão. E aí eles começam a fazer lambança na educação dos filhos e tudo mais. Como é que você acha? Você acha que é certo? Qual seria a tua oração se não essa? Senhor, o Senhor bem me conhece, som do meu coração e sabe quão reto eu fui. Mas olha a vida daquela bênção. Trata, restaura, traz renovo para ele. Porque tá ruim viver assim, viu, Deus? Conserta aquele homem, conserta aquela mulher. Não seria essa a nossa oração? Porque eu estou passando por uma provação, mesmo tendo fé, mesmo sendo justo e reto, tá alguma coisa me ofendendo e me afetando. E agora? Deixa eu falar um negócio. Tende por bom ânimo passar pelas provações e pelas adversidades, porque isso é obra do Senhor para te fortalecer ainda mais, para que você fique na empreitada mais fortalecido e seja mais justo e reto perante o Senhor. Tá, e o que isso tem a ver com quem não passou pelo divórcio, que somos nós? Tem tudo a ver. Porque às vezes você é reta em casa e o teu marido ou a tua mulher pisa na bola. Pisa na bola. E aí você faz a mesma pergunta, fala, Senhor, mas eu tenho sido fiel, eu tenho sido reto, e olha ele, olha ela. Tende por bom ânimo. Viva pela tua fé. Faça o teu melhor, não por ele, não pelos teus filhos, mas faça o teu melhor pelo Senhor. Isso é demonstração de fé absoluta. Porque eu tenho que amar a Deus em primeiro plano, e depois as demais pessoas. Então vive a integridade pelo Senhor. Sabe, passar por provação é difícil? É muito difícil. Imagina a provação, então, de uma pessoa que vem de um ex-casamento, de uma viuvez. O que será que ela trata aqui, né? Quais será que são os medos, os traumas, as dores que ela tem no coração? Devem ser muitos. Eu não consigo te responder porque eu nunca passei por isso. A gente só consegue falar da dor quando a gente passa pela dor. Oi, Gra. Você está falando de mágoa, e quando, além
do casal separado tá na mágoa, um quer se vingar do outro? E geralmente... Eu vi um caso assim. Ela pediu muito para casar com o cara. Eles tiveram um casamento de 15 anos, 16 anos. Ela pediu muito para casar e ele sempre falou não. Ela queria casar bonitinho, igreja, cartório, e ele falou não. Ela traiu ele. Aí o que ele fez? Arrumou outro e casou. Só para esfregar na cara. Você imagina essa situação? São as mágoas que acabam despertando um sentimento de defesa, de justificação ou de justiça, mas tudo isso propiciado pelas minhas próprias mãos. E o cristão verdadeiro, ele sabe que o Senhor é o nosso provedor, ele é aquele quem vai nos justificar, ele é quem vai tratar com os nossos inimigos, não nós. Mas a gente quer fazer a justiça e acaba enveredando dentro dessa perspectiva, e é ruim. Enfim, nós não sabemos a dor que passa alguém que se torna viúvo ou que se separa, mas que deve ter dores infinitamente, deve. Mas eles devem tratar dessa forma. A cura da ira e da amargura do ex não vem pelas minhas mãos, mas vem pelo meu comportamento, um comportamento de retidão. Enquanto ele continua falando mal de mim para outra, ou para o outro, enquanto ele ou ela continua me maltratando, mesmo eu sendo justo, reto e fiel, qual é o tipo de comportamento que eu tenho que ter? Um comportamento de retidão, tal qual eu fui. Quando eu disse sim até que a morte nos separe, eu continuo sendo hoje. Cada um teve um tipo de casamento e início de relacionamento, né? Mas em regra, você não começa o teu relacionamento brigando. Você não conhece, ou você não começa o relacionamento já maltratando a pessoa pelas falhas que ela tem, ou criticando. Não, até porque ela nem te apresenta as falhas, ela te apresenta as coisas boas. E aí você fala, uau, é ele é meu príncipe encantado. E vice-versa, né? Ele fala assim, caramba, é a minha princesa. Aí de repente a gente descobre que o príncipe era um ogro e a princesa uma brucutu. Meu irmão, e agora? E agora você vai continuar declarando as mesmas promessas de amor que você fez, só que com uma pitada maior. Agora você não só declara as promessas, porque isso é paixão, agora você vai começar a cumprir as suas promessas, porque isso é amor. Então lembra só, promessa, né? Então quando você fazia aquelas promessas, aquelas declarações de amor, tudo isso é paixão. Eu vou te amar. Promessa, paixão. Olha, eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Promessa, paixão. Com o passar do tempo, eu começo a praticar atos para ela ser a mulher mais feliz do mundo. Para concretizar tudo aquilo que eu falei lá atrás. Aí sim começou a ser amor. Por que começou a ser amor? Começou a ser amor porque agora eu estou praticando a linguagem do amor. Fazendo em favor dela, fazendo em favor dele, o que eu tenho de melhor. Show de bola. Mas é difícil? Pra caramba. É fácil? Olha, eu posso dizer para vocês que para um ser humano natural e normal seria impossível. Só se faz possível para aquele que reconhece Deus como seu Senhor e provedor. Porque daí eu já não faço mais por ele. Aliás, eu não faço nem mais por mim. Eu faço por conta do meu Senhor. Mais ou menos o que nós falamos hoje de manhã. Quando eu me desapego, quando eu saio fora e deixo de escanteio a minha natureza, aí sim o negócio começou a valer a pena. Aí sim eu comecei a disparar a linguagem do amor que vai fazer com que o meu relacionamento, seja ele o primeiro, seja ele o segundo, ou seja ele sei lá qual número, venha a ser o último em nome de Jesus, porque vai durar até que a morte nos separe. Tá fazendo sentido, gente? Agora olha só. Aquele post que eu te mandei também, né? A Gra mandou um post do Cláudio Duarte, E mais ou menos eles falavam assim, o Cláudio Duarte falava assim, que nas tormentas, nas tempestades, né, enfim, seja lá onde for, eles continuavam juntos, e eles iriam para sempre juntos, porque isso é amar. Então ele falou que tinham tempos coloridos, né, então apareceu uma foto deles em colorido e uma foto em preto e branco. Mas ele falou que pouco importava, porque mesmo no tempo das boas novas, do tempo colorido, da alegria e tudo mais, eles estavam bem juntos. E no tempo do preto e branco, quando nem tudo era tão legal, eles também estavam juntos. E eles continuariam juntos. Então essa foi a deixa do post do Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, que tem sido uma bênção nessa relação familiar, né?
Mas olha Ô, só. Wagner, Opa, fala aí, Moacir. Wagner, uma coisa que eu observo bastante, tanto nas pessoas que divorciam quanto as que estão casadas, é que elas esperam a perfeição no seu parceiro. E quando nem elas mesmas são perfeitas. Então a gente tem que entender que cada ser humano está num degrau de evolução. E às vezes a gente fica esperando aquela perfeição da pessoa, que ela seja igual a gente, e ela nunca vai ser. Então, o que eu acho legal hoje, por exemplo, no meu relacionamento com a Ju, ela sabe minhas falhas. Eu chego e falo, Ju, eu tenho essas fraquezas, essas falhas. E ela tem paciência para esperar eu crescer, como ela já teve várias vezes. E eu vice-versa. E eu vejo que isso não acontece na maioria dos casamentos. Esses dias a gente fez um divórcio de um amigo, e eu chamei ele no canto e falei, cara, você tem que esperar, tem que dar um momento para ela. De repente vocês vão voltar, entendeu? Agora você tem que ser maduro o suficiente para não sair postando um monte de coisa no Facebook, fazendo um monte de besteira, né, provocando. Espera. E ela talvez, vocês vão voltar, talvez não, mas pelo menos você vai fazer a sua parte. Eu vejo que as pessoas são muito apressadas nas coisas, elas saem fazendo tudo de qualquer jeito e esperam a perfeição de todo mundo e não busca se aperfeiçoar, entendeu? É bem isso mesmo, Moacir. O nosso imediatismo, né? O nosso desejo de ter a pessoa perfeita do lado. E olha só, tudo isso está relacionado à paixão. Porque quando eu quero uma resposta imediata, é que eu quero que o meu coração tenha aquela resposta de agora, para eu me satisfazer. Quando eu quero a pessoa perfeita do meu lado, é que eu quero aquela pessoa perfeita aos meus olhos, porque eu quero a satisfação do meu eu. Tudo paixão. Nada disso é amor. Porque o amor é o contrário. O amor pouco me importa o jeito que ela é, o que ela faz, deixa de fazer, o que ela vai ser no futuro. Pouco interessa, amigão. Eu amo, eu só vim aqui para entregar. Esse é o amor de Jesus, mas nós não amamos. Nós não compreendemos ainda a verdade da relação chamada amor. A gente pensa que o amor é paixão, e não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente tem que saber distinguir bem e muito bem essas duas situações. Olha só, inegavelmente não é fácil. E aí você pode me fazer uma pergunta, então como? Como alcançar tudo isso? Olha só o que fala Efésios 6, do capítulo 10, do versículo 10 ao 14. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pô, só esse primeiro versículo aqui dá pra gente ficar uma vida inteira discutindo. Quanto ao mais, eu vou me fortalecer em Deus e na força do poder de Deus. Gente, será que Deus é poderoso? Será que Deus verdadeiramente é poderoso? Inegavelmente é. Inegavelmente é. Até para aqueles que questionam os milagres descritos na palavra, eles aconteceram. E se eles aconteceram, eles foram feitos a mando de alguém. Ah, mas foram obras da natureza. Tudo bem, mas alguém deu start para essa obra da natureza acontecer. Então esse alguém é poderoso ao extremo. E aqui a palavra começa dizendo: amigo, se fortaleça no Senhor e na força que Ele te dá. Ele continua: se revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Olha, outra deixa que é bem certa, viu, meus irmãos? E isso está bem claro, acho, cada vez mais para cada um de nós. O inimigo das nossas almas, ele não quer destruir mais a nossa salvação. Isso já é coisa passada, gente. A salvação já é minha, ele não tira mais. Então, essa empreitada de eu ir para o inferno ou eu ir para o céu, isso já acabou. Tá? Eu vou para o céu. Sinto muito, miguinho. Ou você vai ficar sozinho no inferno. É o meu discurso com o diabo quando ele vem conversar comigo. Porque eu de verdade aceitei a Jesus Cristo. Show de bola. Então, essa pegada, nessa empreitada, o inimigo das nossas almas, ele já perdeu. Ele não me leva para o inferno. Então, qual é a dessa? Por que ele continua me perseguindo? É bem simples, amigão, amiguinha. Porque ele quer destruir agora a tua família. É por isso. Ele quer fazer com que você se arrebente no teu relacionamento. Mas por qual motivo? Bom, primeiro porque ele quer te ver triste, quer ver o bonito triste, ou o inverso. Ele quer ver vocês dois entristecidos. Tá, até eu entendi. Só que tem uma deixa ainda maior. Nós acabamos por esquecer, às vezes, que das nossas vidas, uma infinidade de pessoas cuida. Deixa eu falar uma coisa, você é líder. Você sabia disso? Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que a Mara é. Ô Mara, você é tímida?
mais ou menos. Ah, então não serve. Não, tem que ser muito, mas muito tímida. A Ariane é tímida, Edu? Ô, Eduardo, tá me ouvindo, moço? Galvão. Oi, tô ouvindo. A Ariane é tímida? A Ariane é. Ah, então eu achava que a Mara era e a Ariane também. Mas a Mara já falou que é nada, que ela vai pro louvor e é isso aí. Já fiquei sabendo, hein, Mara? Vou voltar pro lado sério da conversa, Gra. Aí a Ariane também, eu achava que ela era tímida e ela é mesmo. Então, olha só, a questão dessa timidez, a questão disso tudo, ela tem que demonstrar, ela tem que projetar algo de diferente. A timidez dela não pode ser configurada numa introspecção a tal ponto de não falar com o Senhor. Porque o que o diabo quer, de verdade, é acabar de uma vez por todas com a vida daqueles que são introspectivos, mais tímidos, como a Ariane, fazer com que ela tenha um rompimento do relacionamento dela. E aí ela, Ariane, que pensou que nunca ninguém olhava para ela, vai descobrir que o filho sempre olhou para ela e via nela uma líder. Ela vai descobrir que inúmeras outras pessoas olhavam para ela e tinham dela e nela uma liderança. Mas agora a liderança que ela está exercendo é uma liderança maléfica. Por quê? Porque ela se separou, porque ela está entristecida, porque ela está chorando. Então talvez aquelas pessoas que olhem para as nossas vidas, elas vão começar a olhar e falar assim, ué, mas não era crente? Ué, mas não vivia na vitória em Cristo? Ué, mas toda hora ela não falava que tinha a paz do Senhor? Então por que cargas d'água essa pessoa agora está triste, chorosa, como uma derrotada? Opa, peraí, mas por que ela está? É inegável que tem que estar. Perdeu um relacionamento. Uma vida amorosa foi para o espaço. Todo mundo vai ficar triste, isso é fato. Só que quem vai estar comemorando do lado? O inimigo. Por quê? Porque com o testemunho de vida, ele vai machucar outras pessoas, ele vai machucar os nossos filhos, os nossos amigos e tudo mais. Então agora a empreitada dele é contra a tua família. Ele não quer que dê certo. E se porventura é uma nova família agora reconstruída depois de uma separação, depois de uma viuvez, ele quer que separe de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque ele quer machucar a sociedade a tal ponto da sociedade não mais acreditar na família. É mais ou menos isso. Magninho. Oi. Eduardo. Não sei se o Eduardo tá falando, parece que ele tá falando, mas tá com o microfone desligado. Ô, Du, fala aí. Não, é que eu tô falando com a minha irmã, que ela me ligou. Ah, desculpa. Ah, então beleza. Desculpa, eu pensei. Perdão. Não, desculpa aí, eu tô tentando... Ah, tá tranquilo. Vai lá. Então, olha só, gente, nós temos que ficar firmes, porque o primeiro inimigo que nós temos é o inimigo das nossas almas. É o diabo, é Lúcifer, é Satanás. E aí você pode chamá-lo do jeito que você quiser. Mas ele quer arrebentar as nossas vidas. Então, eu não posso permitir isso. Eu não posso. Eu tenho que me revestir do poder de Deus para continuar a minha vida e minha empreitada. E nessa vida e nessa empreitada, eu vou sim aniquilar com ele, arruinar com ele, e ele não vencerá em nome de Jesus. Então essa é a primeira deixa. A segunda deixa, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai, e aqui vem a deixa gigante desse versículo, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos vitória e vitória em Cristo. Oi. Oi. A conversa do Eduardo tá aparecendo aqui. Peraí, vou pôr aqui. A conversa dele tá aparecendo aqui pra gente. Pronto, já foi pro mundo. Mas atrapalhou o que eu tava falando? Espero que não. Olha, nós temos uma vitória em Cristo. Nós temos essa vitória. Agora, essa vitória, eu até estava ouvindo eu não sei se é, pô, já nem sei, mas de onde eu estou tirando as informações, é tanta coisa que a gente recebe, né? Mas ela não é minha, eu escutei esses dias, um cara falou o seguinte, nós pensamos que Jesus Cristo, ele é um incêndio, ele é um seguro contra incêndios. Não, ele não é. Não, ele não é.
Nós vamos passar pelas tormentas, pelas tempestades, pelos grandes incêndios. Mas o que Jesus vai nos dar é o discernimento e o direcionamento para que possamos atravessar com honras e glórias e mais, tendo contentamento nele, mesmo que essa tormenta venha me machucar, mesmo que esse furor venha me tirar daqui, porque eu vou passar por tribulação, mas em Cristo Jesus eu sou vencedor. É isso que me garante a armadura de Deus, amém? Olha só, nós temos 2 tipos de provação. 2 tipos. Então, quando você passar pela provação, sabe, a tribulação, que negócio meio estreito, que você fala, Deus, o dia mal chegou, e é fato, isso existe na minha vida e na tua. Quando você passar, podem ser por 2 motivos. E agora, você não precisa me responder, mas você vai saber por qual deles foi. O primeiro, você está passando por isso porque você foi menino mau, ou você fez malcriação, você fez tudo diferente do que falava a palavra de Deus, amigão. Agora, tu plantou, tu vai colher, fi. Né? Eu gosto de falar fi. Meus filhos falam, pai, para de falar assim, é feio, mas eu adoro falar fi. É simples assim. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Você plantou desobediência da palavra de Deus? Foi sem querer, querendo. Desculpa, agora você vai colher. Então essa tribulação que você está passando agora é a simples paga pelo que você fez. É a própria resposta do mundo para aquilo que você plantou, amigão. Não coloca Deus nessa história, não. Deus não tem nada a ver com isso. Agora é você e os teus erros pagando pelo que você fez. Simples assim, primeira possibilidade, tá? E nesta tribulação e provação, amigão, não tem louvor, viu? Não tem. Pode virar pro canto, chorar, ter dor, porque é isso mesmo, não tem louvor, não. Não tem contentamento nisso, não, amiguinho. Você tá pagando pelo teu pecado, simples assim. Inês é morta, irmão. Segura a bucha. Bambu em cima de você. Beleza. Agora, olha só. Existe uma outra possibilidade sobre os problemas ou sobre as tribulações que eu passo. Sabe qual é a outra? A outra aprovação, ela vem por conta de que Deus está me forjando. Olha só, bora pegar Pedrão. Adoro Pedro. Aquele menino doce, fino. Arrancou a orelha do outro lá com um beliscão. Primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Olha o que ele fala. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. O que Pedro está falando aqui? Amigão, você está recebendo porrada do mundo. Tudo dá errado. Teu relacionamento tá a zica. Teu emprego já zoou. A tua escola... Não, nada dá certo. Mas você faz tudo errado. Você faz tudo errado. Você não segue o que fala a palavra de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo esbofeteado pela natureza, filho. Nisso não tem louvor. Plantou, está colhendo, simples assim. Espera passar essa aprovação, essa tribulação e depois faz o certo. Beleza. Agora existe a segunda, que é o que ele fala. Agora, eu vou até repetir o que ele diz, olha. Se, entretanto, quando praticais o bem, opa, estou seguindo como Deus fala. Estou lendo a palavra, estou orando, estou sendo firme e reto. Mas eu estou praticando bem, mas do mesmo jeito, cara, tá dando tudo errado. Aí, misericórdia de minha vida. Nada vai. Mas eu estou fazendo certo. E aí ele fala, se você suportar com paciência, isso é gratidão ao Senhor. Só que nesse segundo caso, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aqui há louvor de Deus na tua vida. Aqui a aprovação é para te fortificar. É para te forjar ainda mais. Ele está vendo que você se interessou pela causa, pela santa causa do Senhor. Ele viu que você está querendo ser muito mais do que um simples salvo. Porque nós temos 2 tipos de crente, viu? Tem o crente que só é salvo. Isso. Agora tem aquele que, além de salvo, ele é guerreiro. Ele vai adiante.
Ele é discípulo verdadeiro do Senhor. Ele é apóstolo. Apóstolo, eram 13, né? Mais 12. Brincadeiras à parte. Mas ele quer ir além, ele quer pregar o evangelho, ele quer salvar almas. Ele não somente quer ser salvo, mas ele quer entregar o mundo todo no altar do Senhor. É para esses caras aqui. E esses caras vão sofrer tribulação? Vão. Mas por qual motivo, se eles estão tão firmes no Senhor? Para serem fortificados ainda mais no Senhor. Para ainda mais engrandecerem o nome de Deus. Para a honra e glória do Senhor, eles vão seguir adiante. Então deixa eu te falar uma coisa, se você está sendo maltratado pelo teu marido, pelo teu ex-marido, pelo teu namorado, pelo teu noivo, aliás, namorado e noivo não, esquece, namorado e noivo, ó, faz assim, ó, ninguém passar bem, #fui, vou achar alguém que me trate bem. Agora, se foi no mais, se é marido, um segundo marido, se é um ex, permaneça firme na fé, permaneça firmemente dando testemunhos de honras e glórias ao Senhor. Porque tudo isso é para te fortificar. E em breve, creio eu, Deus te livrará. Porque Ele dá o livramento em nome de Jesus. Amém, irmãos? Espero que sim. Porque o tempo passa e o tempo corre. Olha só, outra deixa interessante é que nós então temos como uma das maiores causas da separação, ou da segunda separação, na verdade, né? Já que estamos falando das famílias dos divorciados, é o conflito com a segunda família. Casei de novo. Beleza. Bom, e agora? E agora que está tendo uma briga, amigo, assustadora entre a minha vida e a minha atual esposa com a ex, dela com a minha atual, das famílias de toda sorte, e ninguém está se entendendo mais. Segundo os estudos, essa é a segunda maior causa dos novos divórcios. A primeira que traz a separação é a educação dos filhos. Porque um quer meter o bedelho no filho do outro, aí dá chabu e estoura tudo. Então eu tenho que resolver esses conflitos, tendo um firme testemunho de fé. Olha só, bora trocar uma ideia em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48. Edu, eu tô falando assim porque eu tô com saudade de jogo de futebol, né? Parece um narrador, né? Olha só, diz assim, e ele tá falando do amor ao próximo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então a deixa de Jesus aqui é bem simples, amigão. A quem eu tenho que amar? Ao cara que me persegue. Aquela bênção que não para de encher a minha vida de problemas. É a ele que eu tenho que declarar o meu melhor amor. É em favor dele que serão as minhas orações. É em favor dele que eu terei um justo procedimento, reto e firme perante o meu Senhor. É simples assim. E quanto mais assim eu fizer e viver, mais saudável será o meu relacionamento, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha só. Ô, Vaguinho. Opa, fala aí, Du. Ó, mais uma vez ele afirma aí, né, o que ele falou lá em Pedro, né, porque ele fala assim, ó, pois foi para isso que ele os chamou. E aí ele falou assim, o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo. Então, quer dizer, a gente, na verdade, ele sofreu, ele passou por tudo isso por nós, pra gente. E eu acho que a gente também deveria passar a mesma coisa pelo próximo, né? É isso suportar, mesmo. Né? E é difícil, né, é mais Du? ou menos isso. Ele, mais uma vez, ele afirma aquilo que ele falou lá em Pedro. E como é difícil, né, cara? Como é difícil. Ó, vamos ser sinceros, né? Agora que eu tô falando só pros normais, tá? Os santos pode esquecer que eu não conheço que não estão falando, não. Agora é só pros normal. Rapaz, como é difícil isso aí. Não é fácil, não. É uma mudança muito grande que Cristo, através do Espírito Santo, tem que fazer na nossa vida. Mas só tem esse caminho. Quem acompanhou hoje pela manhã, e eu relembrei do Thanos do bem, sabe o quão difícil é conseguir essa segunda joia, cara.
Não é simples não, viu? Não é ir na igreja todo domingo, ou ir na igreja todos os dias, que seja. Não, é muito mais. É muito mais profundo, é muito mais intenso do que isso. Mas, enfim, eu quero. Eu ainda não conquistei minha segunda joinha. Mas tô indo, tô firme lá. Um dia eu tô com ela. Olha só, a comunicação, ela tem que existir, viu? E ela tem que ser efetiva, porque com a boa comunicação, e nós já falamos da comunicação, né? Nós vamos ter uma busca constante pela melhoria do relacionamento. Nosso relacionamento vai melhorar mais e mais quando eu me comunico bem. Por exemplo, eu pretendo alguma coisa. Quando você pretende, você precisa ofender? Será que você precisa ofender a outra pessoa? Não precisa. Então basta simplesmente conversar com ela dentro de um contexto saudável, sadio, e as coisas vão se resolver. Né? As coisas elas vão ter uma solução. Então, quando eu tenho uma boa comunicação, isso ajuda muito. Mas aí tem um probleminha. Porque às vezes a bênção do outro lado ele não quer me ouvir. Aliás, quando ele vê eu chegando, ele muda de calçada. Eu ligo, ele me bloqueou. Ele não quer falar comigo. Então aí o que nós damos como deixa é você chamar alguém para intermediar essa conversa. É você achar uma pessoa boa, respeitável, que também tenha essa mesma situação de respeitabilidade para com o outro, e ele intermediar esse bate-papo. Quando eu conseguir e fizer isso, aí vai dar certo. Por quê? Porque a boa comunicação, ela resolve inúmeros problemas. Agora, olha só, gente, olha que comparação. Eu vou falar dela rapidamente e nós vamos parar aqui, tá? Nós nem vamos discutir essa comparação, ainda falando sobre os problemas com o relacionamento, principalmente com o ex. O medo, olha que interessante, gente. O medo que nós temos é a raiz dos problemas. Na verdade, tudo que dispara o meu problema é o medo que eu tenho. Alguns exemplos. Ela é amargurada ou ele é amargurado e é um irracional, é uma porta. É o problema. Qual é o meu medo? O meu medo é com relação à reação que ela vai ter sobre aquilo que eu fizer ou falar. Então, o medo que eu tenho dispara o problema. Eu teria que tratar o meu medo, ao invés de ficar atacando a outra parte, falando que é amargurada e irracional. Olha só, o problema. Ela ou ele me faz agir de forma irracional. Cara, eu perco a cabeça quando eu falo com ele. Na verdade, qual é o meu medo? O medo que eu tenho é o medo da minha reação. Eu não consigo me controlar. Então, o medo que eu tenho sobre aquilo que eu vou praticar dispara um problema. Então, eu tenho que tratar o meu medo. Não identificando o problema como a fonte. Não suporto mais a ele ou não suporto mais a ela. Na verdade, o medo que eu tenho é que ele venha fazer parte da minha vida e com isso eu tenha inúmeros dissabores. Não é que eu não suporto, nunca foi isso. Eu só não quero mais compartilhar aquela pessoa do lado. É um outro contexto. Eu coloco as crianças sempre contra ele, ou ela coloca sempre as crianças contra mim. O meu medo é que isso venha a acontecer, de que ela coloque as crianças e as crianças acreditem nisso tudo. Então nós temos filhos e nós vamos buscar a educação das nossas crianças. Quando ele vai para a casa do ex ou da outra, ou quando está com o pai ou com a mãe e recebem informações diferentes, na verdade o problema não é que está colocando as crianças contra, é o meu medo de que realmente as crianças acreditem nisso. Agora, as crianças só vão acreditar se de verdade eu for um contraditório, eu for um agressivo, eu for um mentiroso. Então aí as crianças vão acreditar. Então eu tenho que começar a trabalhar o meu medo ao invés de identificar o problema. Porque se o problema é ela colocando as crianças contra mim, eu tenho que tratar o problema. Então eu vou tratar dele, para ele parar de colocar as crianças contra mim. Não, mas o problema nunca foi esse. O problema sempre fui eu. É o medo que eu tenho de que realmente as crianças entendam que aquilo é uma verdade. Então faz diferença. E a última, né, que eu tenho aqui como exemplo, ele controla tudo que eu faço. Na verdade, não é essa a raiz. A raiz eu tenho medo do poder que ele tem sobre mim. Ele tem um poder inegável. Ele fala, eu faço. Ela fala, eu faço. Então, não é que ela controla, é que eu me submeto. Então, isso
é que acarreta as grandes situações. E olha só, o Leone colocou uma informação aqui que eu vou repetir para vocês, tá? O Leone está no Instagram. Ele fez assim: esta explicação pode ser aplicada em todas as áreas. Eu mesmo evito algumas pessoas para evitar dissabores e chateações. É isso. Então, na verdade, o Leone, o problema que ele está destacando aqui não são das pessoas. Não são as pessoas que, ele me irrita. É a minha reação. Eu não consigo controlar a minha reação. Então, eu teria que disparar controles emocionais para mim. O grande X da questão sempre fui eu. Nunca foi a outra parte. E assim tenho dito, e com isto vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje. Perguntando se alguém tem alguma coisa por dizer ou comentar. Wagner. Opa! Eu só queria tentar acrescentar mais alguma coisa aí, tudo que você falou foi muito importante, mas o Eduardo tinha falado sobre Jesus, né, que às vezes a gente também coloca como parâmetro Jesus, que é o certo, e muitas vezes a gente dá uma desculpa assim, mas eu não sou como Jesus, então eu não vou fazer isso porque eu não sou como Jesus, né? Eu sou falho, eu sou fraco. Mas aí eu pego um exemplo que eu dei essa semana no núcleo. Moisés, ele era recém-convertido, né? Ele era um egípcio, era um judeu que se tornou egípcio, e depois ele foi recém-convertido e teve toda aquela missão que precisou de uma fé gigante, né? De jogar o cajado lá na frente do faraó, de levar o povo pro deserto, e ele nunca reclamava nem blasfemava contra Deus, e sempre coração grato. Então a gente tem que olhar, existem outros homens que eram recém-convertidos, não eram Jesus, e mesmo assim os caras caminharam no caminho do bem. E ele só errou, só para concluir, ele só errou para Deus quando ele bateu com o cajado na pedra, que ele se irritou contra o povo. E ali eu vejo a diferença. E Jesus, mesmo o povo sabendo que ia ser pregado lá na cruz, tudo, ele amou. E Moisés, ele se irritou naquele momento ali. Então você vê que é necessário que a gente olhe para esses dois ângulos. Que a gente não precisa ser Jesus para suportar todas as coisas, que um homem comum pode suportar, mas também que a gente também tem que amar como Jesus nos amou, para não cair na besteira de perder, às vezes, a Canaã da gente, por causa de pequenos detalhes. Não sei se deu para entender a minha colocação. Não, deu sim, e é isso mesmo. Agora, olha só concluindo, né, e a verdade aqui, lutar contra o nosso eu é o mais difícil, e é mesmo. Só completando, e já que vocês falaram de Jesus, então eu vou terminar com esse versículo, tá? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui Paulo escreveu para os coríntios, e se ele escreveu para os coríntios é que cada um consegue se imitar os passos do nosso general. Dia após dia, cada vez mudando e melhorando um pouquinho mais. Mas que possamos viver tal qual Cristo viveu, tal qual Paulo, tal qual Moisés e todos os outros, como o Moacir bem colocou. Homens comuns que tiveram falhas, mas que conseguiram. Nós conseguimos. Dá trabalho? Dá trabalho, sim. Conseguir a segunda joinha é para poucos, meu amigo. Por isso que a porta é estreita, né, não? E o caminho é, apertadinho. Mas eu estou nesse caminho e eu vou passar por esta porta. E eu vou terminar orando falando que você também, nós juntos, somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Pai querido e amado, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelas bênçãos e misericórdias. Guarda-nos, Senhor, para que possamos continuar aprendendo mais do teu querer. E com isso, venhamos a ter intimidade contigo, sendo maduros em nossas casas, famílias e relacionamentos. Se com cada um, ó Pai, traz vitória. Que tenhamos uma semana repleta, Senhor, da frutífera paz do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor. Lembrando, hein? Domingo que vem, a partir das 5, estamos juntos e misturados. Sábado, nós sempre temos a live do Construindo Amor, a partir das 8 horas da noite. No mais, a gente se vê por aí, em nome de Jesus. Fiquem na paz.